Nós vamos dar sequência naqueles vídeos que nós já iniciamos a semana passada, para termos essa nossa reunião chamada reunião M12. Essa reunião ela é direcionada para anfitrião de célula, para colíderes e para líderes de célula, para aperfeiçoar o nosso trabalho na assistência pastoral. Amém? Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual, bem rapidamente. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a ética na assistência pastoral e o que Deus espera de um pastor. Então, o que seria, né, ser um pastor para Deus, o que Ele espera que nós realizemos e como devemos atuar com ética. Dando sequência aqui no nosso ensino, eu quero ler um texto que está no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, versículo 13, 14 e 15. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o texto prossegue, mas nós vamos encerrar aqui. Bom, então, falando sobre o crescimento, nosso Deus, Ele propõe para nós um crescimento até que cheguemos a uma certa estatura. O nosso padrão de estatura, o objetivo, o alvo é a medida da estatura de Cristo, que é o cristão perfeito, amém? A Bíblia, quando ela vai falar sobre crescimento, ela coloca várias estaturas espirituais para nós. Ela fala de crentes que são crianças, crentes que são meninos, crentes que são jovens, crentes que são adultos plenos, isso tudo espiritualmente falando, amém? Quando Paulo, lá em Coríntios, foi conversar com os coríntios, né? Ele falou assim, lá no capítulo 3, estou falando com vocês como quem fala crianças. Eu queria dizer outras coisas, mas não dá para conversar com vocês sobre outros assuntos porque vocês são crianças. Ele estava identificando uma estatura espiritual naquelas pessoas. Lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz assim: em razão do tempo decorrido, eu já esperava que vocês estivessem adultos espiritualmente. Então, o escritor do livro de Hebreus, ele manifesta meio que um desapontamento com relação aos cristãos a quem ele se dirige, porque pelo tempo que eles eram convertidos, esperava-se que eles tivessem uma postura diferente, um avanço espiritual, e eles não tinham. Então, o que me faz entender isso é o seguinte: primeiro, não é porque eu sou crente há muito tempo que eu sou adulto espiritual. Eu posso ser convertida ou convertido há muito tempo e ainda ser um bebê espiritual. Porque não eu não vou me graduando conforme eu vou ficando mais velho, como é com o ser humano. O ser humano efetivamente nasce bebê, não é? E ele vai crescendo inevitavelmente. Pelo menos pro lado de fora, né? Mas o crescimento espiritual, ele não tem nada a ver com o que se vê externamente. O crescimento espiritual, ele é totalmente voltado para o conteúdo interno da pessoa. Então, a Bíblia fala que nós devemos adotar algumas práticas para alcançar essa estatura, que com certos hábitos nós saltaremos estas estaturas espirituais de criança para menino, para adolescente, jovem, para adulto. A Bíblia fala que
em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, a respeito de um alimento chamado o genuíno leite espiritual. Então, nós devemos desejar como crianças o genuíno, ou seja, se tem o genuíno é porque tem o falso. A Bíblia, a gente sempre tem estudado a respeito disso. A Bíblia sempre fala dos contrapontos. Se há profeta verdadeiro, a Bíblia também comenta a respeito do profeta falso. Falsos pastores, verdadeiros pastores, falsos apóstolos, verdadeiros apóstolos, falsos mestres, verdadeiros mestres, e assim sucessivamente. Com relação ao alimento espiritual, a Bíblia fala a mesma coisa. Existe um alimento espiritual que é o genuíno, que é o verdadeiro, que é a palavra do Senhor, dentro do contexto, dentro do estudo, dentro de uma leitura séria, sem usar a Bíblia como horóscopo, né? Que a gente abre a Bíblia e eu tô triste, não tô me sentindo bem, vou abrir aqui e ver o que Deus fala. Não é dessa maneira. É uma prática contínua, de alimentação contínua, e isso vai trazendo saúde para você, vai trazendo vida. A Bíblia é medicina para nós e também é alimento para o nosso conhecimento. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas, entretanto, de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o nosso Deus, ele deixou escrita a palavra dele. É muito importante nós fazermos leitura de literaturas evangélicas, literaturas teológicas, digamos assim, mas muito mais importante do que isso é nos alimentarmos diretamente da palavra. Aquele que estuda a palavra de Deus, ele não é enganado, ele tem uma ferramenta para começar, Para começar, é uma ferramenta que é uma peneira, é um filtro que te livra de consumir um alimento que está errado, que vai te desviar, que vai trazer uma prática incorreta para a sua vida. A Bíblia aqui nesse texto que nós lemos, fala que nós vamos deixar de ser meninos para não sermos mais agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Significa que existem muitas doutrinas por aí, mas que quando nós alcançamos uma estatura espiritual, porque realizamos algo, não é só ficamos dentro da igreja durante muito tempo e isso naturalmente te fará alcançar uma estatura espiritual. Não. Você vai promover atitudes que vão te conduzir para esse crescimento, vai se alimentar com o alimento correto, vai se exercitar no alimento correto, vai se exercitar nas práticas corretas. A Bíblia fala aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que nós temos que nos exercitarmos na fé. Então a fé é um exercício. Você ora, você espera no Senhor, você recebe a resposta de Deus, aquilo te dá entendimento. A resposta de Deus pode ser sim, a resposta de Deus pode ser não, a resposta de Deus pode dizer espere um pouco. E nisso você está exercitando a sua fé. Falei com o Senhor, ele me respondeu prontamente. Falei com o Senhor, ele me respondeu prontamente. Não. Falei com o Senhor, ele me respondeu prontamente. Espera mais um pouco, não é hora de eu te dar esse negócio. Existe um objetivo, uma razão para Deus querer que nós cresçamos e alcancemos a estatura de varão perfeito. A Bíblia, ela nos relata que nós temos direito a uma herança. E nós sabemos que só se tem acesso à herança quando nós somos adultos. Uma criança, um menor de 18 anos, ele não desfruta da herança. A herança ela fica com tutores até que esse indivíduo que recebeu a herança possa desfrutar dela. A Bíblia também fala que nós temos que estar com uma estatura com objetivos. Um dos objetivos é a multiplicação. Esse ano na nossa igreja é ano de crescimento e multiplicação. E você sabe muito bem que a partir de uma certa idade, a criança, adolescente, já pode gerar, por exemplo.
uma menina de 13 anos pode ficar grávida e ter um filho. Mas se ela vai ser uma boa mãe, ou se aquele menino que é o pai vai ser um bom pai, é uma outra conversa. Para nós sermos bons pais, nós temos que ter uma estatura, uma maturidade na nossa vida. E o nosso Deus, ele está promovendo o nosso crescimento para quê? Primeiro, que a gente venha multiplicar. E venha multiplicar na hora certa, venha multiplicar do jeito certo, venha multiplicar de uma maneira que a gente consiga criar os frutos que nós vamos gerar. Uma outra coisa que a Bíblia fala é a respeito da prática de buscar, ouvir e executar a palavra de Deus. Nós alcançamos uma estatura espiritual quando, além de ouvintes da palavra, nós nos tornamos praticantes, que é, de fato, a área mais desafiadora da vida de um crente. Não é tão desafiador ir para a igreja, não é tão desafiador ir para a célula, mas é muito desafiador você ouvir as palavras que você ouviu na igreja e na célula e colocá-las em prática na sua vida. E é para isso que Deus nos chama, para alcançarmos uma estatura, uma plenitude, em que nós, como adultos, ouçamos e pratiquemos a palavra de Deus, que ela faça diferença na nossa vida, que ela faça diferença no nosso comportamento espiritual, no nosso comportamento emocional, nas nossas práticas cotidianas. O nosso caráter precisa ser transformado, inclusive a nossa personalidade também precisa ser transformada. E isso é uma decisão pessoal. Nós podemos ouvir e simplesmente guardar essa informação, saber responder uma prova e tirar nota 10, mas termos um péssimo resultado cotidiano em comunhão com os nossos irmãos. Então, o nosso Deus, ele deseja o nosso crescimento por esta razão, amém? Em todas as áreas nós devemos nos apresentar adultos. Eu quero que você sempre incentive as pessoas que vão à célula a não só estar dentro da célula, mas também a estar dentro da igreja. Não basta apenas frequentar a célula. Os apóstolos, eles têm nos incentivado a ensinar isso. Dentro da igreja, você recebe ensino de Deus, mas você também recebe palavra profética na igreja. A palavra que vem do altar é uma palavra profética para você e para o discípulo da célula. Essa palavra, ela vai se realizar na sua vida. Aquilo que sai do altar vai se transformar em verdade na sua vida. Você também pratica o seu chamado e você congrega dentro da igreja. Na célula, nós recebemos ensino, nós oramos em conjunto, nós recebemos oração, nós aprendemos a orar e nós recebemos uma coisa que é muito importante, que chama assistência pastoral. Então, aquela pessoa que sente vontade de ser acompanhado pastoralmente, ela deve estar inserida numa célula. E por estar inserida numa célula, ela não deve ser ensinada ou incentivada a apenas ficar na célula. Ela deve também ser incentivada a estar na igreja, porque o conjunto desses dois fatores, a soma desses dois fatores, é que vai trazer o crescimento espiritual e a realização na vida dessa pessoa como um todo. Amém? Então, eu quero que você estude mais atentamente cada versículo desse que nós citamos aqui e que você seja muito abençoado por essa palavra, que os seus discípulos, que os seus convidados, que as pessoas que você recebe na sua casa sejam muito abençoadas através desse pequeno ensinamento, e eu estou à sua disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Amém? Conte comigo e nós nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Até o próximo ensinamento que o Senhor vai entregar para nós. Amém? Deus te abençoe. Nós temos uma eterna aliança.